Ó, tô gravando, hein? Vamos ler. Vamos ler significa vamos lá. Só que em número neutro. Muito obrigada. Olha só, o compasso composto, ele é diferente do compasso simples. Por quê? O compasso simples, a gente pega uma figura, a gente vai dividi-la, a gente pode dividi-la em quantas partes? Duas. Então, o compasso simples é sempre par, a divisão e a subdivisão. Sempre de 2 em 2. Aí sempre vai surgir números pares. Aqui vão surgir 2 colcheias. Aí se eu dividir cada colcheia, vai surgir o quê? As semicolcheias. Eu posso botar assim, 2 semicolcheias. Todo mundo entende se botar assim? Sim. Colcheia, semicolcheia, né? Aí dentro dessa semínima, eu encontro 1, 2, 3, 4 semicolcheias. Se eu dividir mais um pouquinho, vou encontrar 8 fusas. Sempre número par. Sempre dividido de 2 em 2, tá? O compasso composto é diferente. Ele é dividido de 3 em 3. Então, essa é a diferença entre os dois. Um é dividido de 2 em 2 e o outro é dividido de 3 em 3. As pessoas se confundem muito porque envolve muito a questão de fração. Se você não entende fração, você não entende bem essa divisão de 3. Então, quando as pessoas falam terços de tempo, muitas pessoas se confundem e não fazem a menor ideia do que é um terço de tempo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui é uma pizza inteira. Tá vendo que ela tá inteirinha aí, igual a de vocês, né? Uhum. Se eu pegar essa pizza e partir ao meio, eu vou ter meio aqui e meio aqui. Tá entendendo, Sofia? Ou tá desenhando? Eu tava copiando. Ninguém escreve, só olha, escreve depois. Se eu partir ao meio, vai ficar meio pra lá, meio pra cá. Isso aí. Agora, se eu partir em 3 partes iguais, eu vou ter o quê? Nesse pedacinho é o quê? É meio? 1/3. 1/3 aqui, 1/3 aqui e 1/3 aqui. Se eu juntar 3 terços, eu tenho 1 inteiro. Então, ó, esse pedacinho aqui da pizza é 1/3. Então, eu posso trabalhar com 1/3, eu posso trabalhar com, vou fazer um ponto aqui, 2/3. Aí, se eu tiver 3/3, eu tenho 1 inteiro. Entendeu? Se tiver 4/3 já não entra mais não. Não, É fração composta. não, você pode até falar 4/3 no geral, mas o tempo, um tempo no compasso composto se divide em 3 partes. Entendeu? Então, vocês têm aí 2 tempos inteiros. Eu quero que vocês dividam ele em 3 partes iguais, cada tempo. Então, pega a faquinha, divide a pizza em 3 partes iguais. Cada pizza, tá? Não precisa estar perfeito. Ó, você vê, ó, aqui, corta um aqui quase ao meio, depois vem pra cá e vem pra cá. Se você partir assim, não vai dar um tempo. Acho que ela queria comer. Isso aí, irmão. Precisa ser igualzinho. Pode ser feio. Tá vendo 18? Você tá falando meio feio? O meu tá feio mais. Mas o seu tá pior. Então eu queria dizer. Pronto. Conseguiram? Peraí.
tu vai comer uma pizza na semana. Vai comer. Oi? Agora eu quero que a Amanda coma 2/3 da pizza. 2/3? Por que a Amanda? É porque eu nunca sei, tem que ser a primeira. 2/3, se concentra. Eu acho que eu pego só assim, né? Esse é o quê? Você dividiu em quantas partes essa pizza? Quantas partes você dividiu? Em 3. Em 3. Então, cada pedacinho é 1/3. Uhum. Você pegou 1/3. Uhum. Para você pegar 2/3, quantos pedacinhos você tem que ter? 2. Então posso comer? Isso, 2/3. Pode comer? Ah, tá. Agora, Raquel, eu quero que você coma 1/3 da pizza. Mata. Igual o gordão, né? Ela fez maldade contigo, viu, né? Tomando 1/3. Sofia, Isso aqui ela é eu quero que ruim. você coma 2/3. Come 2/3, Sofia. Você não Sacaneou ela. Meu Cadê Deus. o outro? Não precisa comer tudo junto, só me mostra. Uma cortadinha errada, mas foi. Entendi. Jaira, coma 1/3. Sim. Mari, 1/3, porque ficou falando. Oi, amigo. Você é a minha hater, né, Morena? Morena, 1/3 também, tá falando muito. Eu não falei nada. 1/3. Terço. Regina, 2/3. Ai, sacanagem, gente. Tô quietinha. Quietinha. Calada vence, né, Gina? Então, a contagem do compasso composto, vamos supor que a cocheia valia 1/3. Então, eu tenho, para ter um tempo, eu tenho que juntar quantas dessa aqui? 3. Então, se eu juntar 3 dessa, eu vou ter um tempo. Mas cada uma vai valer o quê? 1/3. Que é Terço. terço. Aí se eu juntar 2, eu vou ter 2 terços. Tá? 2/3 de quê? 2/3 de tempo. São pedacinhos de um tempo. Que vocês comeram aí foram pedacinhos, fragmentos de um tempo. O tempo inteiro, você tem que juntar 3. Então, se você olhar a pizza aí, para ela ficar inteira, você, ó, Raquel, quantos terços faltam para você completar essa pizza que você comeu? 1. Então, bota aí, completa aí. Isso. Aí tem um tempo. Um tempo. Amanda, quantos tempos você tem aqui, nessa aqui que você comeu? Aqui, pra me colocar? É, você imagina que tem quantos tempos ou quantos terços aí nesse pedaço? Aqui tem 2/3, né? É, não sei, esse pedaço Sei. está Ah, não, dividido ou não tá? Ah, não, esse aqui é 1/3. É um terço. só, né? Então você tem 1/3 de Eu vou tempo. comer 2. Aí para você completar esse tempo aí, quantos terços faltam? 2. 2, então completa. Agora, aí você tem o quê? Um tempo. Entenderam? Sua comida é muito legal. Agora podem comer. E agora? Todo mundo comer? Olha, Desesperou aqui. quanto tempo vocês estão sem comer? Jejum intermitente. Eu não aprendi não, vou ter que aprender de novo. Ah, tá lá no... Perto do Olha como eu Unidos tem um lugar que vende isso. Então, Coisa de lanche, coisa assim. Aí tu compra, tem uma bandeja, tem um monte, você pode comer tudo sozinho. se quiser. Só botar no forno. quando eu falei mini pizza, Forno, você- eu pensei que fosse uma mini dessa aqui, ó. Não uma micharia dessa. Mini, né? É porque Isso ela aí é é pobre, brotinho, né? desse tamanho é brotinho, né? Mais Tu bonito. vê que ela é pobre, né? Porque se fosse rico, eu ia entender que mini é mini, não. Mini de pobre é assim. Oi? Tá comendo com faca. Sua mãe, né? Fazer o quê? A gente não, nem todo mundo nasce perfeito. Às A vezes a gente gente quer mamãe eu pobre. sou farta. É diferente, quando eu falo mim, não me trago. Pobre.
Ai, gente, quem quiser me dar canetas ou esse tipo de refil aqui, eu aceito. Mariana não disse que ia te dar. Ela me deu, mas ela acaba rápido. É ruim o refil que Guarda. ela te deu? Guarda. É ruim, acaba rápido, é bom. Aula maravilhosa. Tava que eu gostando. Então vamos lá, continuação. Já comeram? Quais números de cima que nós podemos usar no compasso composto? No compasso simples, a gente usa qual em cima da fórmula de compasso? 2. Não, 8. Em cima? Não. Você veio? 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Merece mais uma pizza, eu sou um gênio. Muito bem. Pede mamãe pra comprar lá nesse lugar que eu falei de antes. 2, 3 e 4. Compasso binário, ternário e ternário. Bem, então nós temos o compasso binário. Isso aqui tudo é compasso binário simples, ternário simples, quaternário simples. Nós temos o binário composto, o ternário composto e o quaternário composto. Tá? Aí como a gente pode encontrar? Isso já é uma matéria à parte. Como nós podemos encontrar o compasso que equivale a mesma quantidade de tempos, do compasso simples para o composto? Você pega o número de cima do simples e multiplica por 3. Deixa eu ver. Quem que é ela? 6, 9. Ó, a Mariana vai responder tudo antes de vocês. 6, 9. Sabe como Pode é? ser? Peraí, o quê? Tem 12 no Inário? Nunca vi. Tem. Tem, ó, nos hinos. Teve no Você 12. pega o número de cima Pode lamber o prato? do compasso simples Não tem necessidade. e multiplica por 3. Então, a gente pode usar o 2, podemos usar o 3 e o 4. Compasso binário simples, ternário simples, quaternário simples. Multiplica por 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o binário composto, o número que a gente usa em cima é 6. Binário composto. Ternário composto, 3 vezes 3. 6. Não, peraí, 9. Isso aí, garota. 3 vezes 3. 9. Hã? Não. 9. Eu me enganei. 4 vezes 3. 9. Então, o 6 é binário Composto. composto. Por isso que é importante, viu? Falar se é simples ou composto. Numa prova, se você bota binário, binário o quê? Binário simples ou composto? Composto. Aqui é ternário. Composto. E aqui? Quaternário. Por que ele não tem nome próprio? Por que tem um nome próprio? Moreno, compasso moreno. Não, é o. 6, 9, 12. Tem que ficar fazendo conta e adivinhando. Não, isso não adivinha. Vamos ver, ó. Os números de cima são 6, 9 e 12, porque são equivalentes ao número de tempo. 6, 9, 12. Segue a lógica. Se criassem uma outra coisa, eu acho que ficaria mais complicado. Nós vamos entender um pouco mais. Posso pagar? Sim. Pode. Deixa eu ver se eu... Querem tirar foto? Peraí. Foi. Tá 1 grau. Número de cima, Não, pode botar pra mim. 6, 9 e 12. Tem um perfume bom aqui. Sou eu. Uma pizza.
Só tem um agora. É uma delícia, filho. Você tudo cheiroso. Ai, mãe, para. Eu sei que eu chamo lá assim. Tudo bem. Uma delícia esse pão. Delícia. Aí peida sempre assim. Pão gostoso. Nossa, cheiro desse pão. Foi assim que você traiu o seu fêmur? É um pão diferente. Ele tá aí até hoje. Com essa roupa, né? Traiu ele com essa roupa. Aí ele veio. Se for esse cheiro, aí tu dá e faz. Feromônio Pá! feminino. De que são esses feromônios femininos? Hein, Aninha? Aí você se for tão cheiro. Senta. Tá com dor? Então vamos lá. Números de cima, 6, 9, 12. E os números de baixo? São números simples? Não. A gente São inverte. números, são os mesmos. Que mesmos números? São os números representativos das notas? Isso, das Das figuras. figuras, isso. Então, embaixo Nossa. são os números representativos das figuras. Sempre. Então, cima. 6, 9, 12. Baixo. 1, 2, 16, 32, 64. podemos usar qualquer um desses, que esses são Mas os tia, números das por que figuras. aqui embaixo tem mais do que o de cima? Porque nós temos mais possibilidades de figuras. Em cima é quantidade de terços. E embaixo são as figuras que a gente pode usar. Entendi. Entendeu? Então, desculpa interromper. Então, quando eu tenho um compasso 6 por 2, quer dizer que eu estou agrupando a mínima em dois grupinhos, como se fosse um compasso binário, mas na verdade é um compasso binário composto. É um compasso binário. É, composto. Em 3 grupinhos de 2? Não. Em 2 grupinhos de 3. De 3. Então, olha, aqui no compasso simples, o número de cima é a quantidade de tempos. Lembra? Que é 2, então é binário, então tem 2 tempos. 3, ternário, 3 tempos. E 4, quaternário, 4 tempos. Aqui não são 6 tempos. São 6 terços de tempo. 9 terços de tempo. 12 terços de tempo. Tá? Então, vou fazer um compasso composto aqui. Binário. Então, binário tem que ser qual o número em cima? 6. E embaixo, qual figura vocês querem usar? 4. Então, 6 por 4. Significa que em cima eu vou ter 6 terços de tempo. E embaixo, a figura vai valer 1 terço. Essa figura não é unidade de tempo. Ela é unidade de movimento. Ela só vale um pedacinho de pizza. Então, para eu ter um tempo, eu tenho que juntar os 3 pedacinhos da pizza. Então, o pedacinho aqui é a semínima. Então, eu tenho que juntar semínima, semínima, semínima. 3 vezes para formar 1. Entenderam até aqui? Então, no caso, no binário, a gente ia ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso aí, a contagem sempre de 3 em 3. Então, esses são 6 terços e a semínima vale 1 terço. Então, aqui eu tenho 1 terço, 2 terços, 3 terços. Formei o tempo 1. Ai, entendi. 1 terço, 2 terços, 3 terços. Formei o tempo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terços de tempo. 6 terços da semínima. 6 terços da semínima. Entendi. Então, para formar 1 tempo, eu tenho que juntar
3 da que tiver aqui embaixo. Aí quem vai valer um tempo? Qual a figura que sozinha vai valer um tempo só? A gente vai somar essas 3. Então, C mínima mais C mínima. Sobrou uma C mínima. O que eu faço? Então, a minha unidade de tempo, que é a figura que vale 1, é a mínima pontuada. Nesse compasso aí. Aí se eu botar aqui, ó. 1 tempo. 2 tempos, fechei o compasso. É a unidade de compasso. Não. Não. Unidade de compasso é uma figura sozinha que vai preencher o compasso todo. Aqui tem 2. Sim. Então aqui está o tempo 1, Seria uma semibreve, no caso. aqui o tempo 2. A unidade de compasso. Unidade de tempo, né? Unidade de tempo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, então no caso a gente colocaria 3 em uma nota só. Isso aí. São 3 terços numa nota só. Aqui é uma pizza completa. Pizza completa. Aqui são vários pedacinhos da pizza. Ah, tá, entendi. São os 3 pedacinhos da pizza que, se você juntar, vai formar uma pizza inteira. Ah, então quando a gente for para criar um tempo só, a gente tem que usar 3 Três. para poder criar. Isso. 3 da unidade de movimento. Isso. A gente chama de unidade de movimento porque o tempo todo você faz a contagem nela. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então é a figura que você está movimentando. Mas isso não dificulta as figuras com essas de tempo menor? Não, as pessoas se complicam porque elas não entendem que não é compasso simples, é compasso composto. Né? Quando é compasso composto, as figuras menores não são tão rápidas quanto as figuras no compasso simples. Então, às vezes tem a colcheia pontuada com semicolcheia, não faz o mesmo efeito. Não é taif, é diferente. Então, depende do contexto. Eu vou avançar para não embolar. Primeiro, vocês precisam entender todo o contexto. É diferente, né? É bem diferente. Tem que entender o contexto para depois nós treinarmos ritmo. Entendeu? Primeiro vocês têm que entender o que é o que, para depois a gente fazer a divisão e a subdivisão. Tá? Até aqui, vocês conseguiram entender ou está ainda confuso? Entendi. Não, deu pra entender agora. Deu para entender? Na semana que vem. Aí, a unidade de compasso. É só vocês somarem as figuras. As duas figuras. Mínima mais semínima é o quê? Oh, desculpa. Mínima mais mínima. É o quê? Uma semibreve. Então, é só botar uma semibreve e acrescentar um ponto. Essa aqui é a minha unidade de compasso. O que é a unidade de compasso? A nota que sozinha preenche aqui o compasso. Então, se eu botasse uma semibreve aqui, ó. Uma semibreve pontuada, né? Então eu ia preencher tudo. Preencheu tudo. Então, o tempo 1 e o tempo 2 está aqui. Fecha. Ah, por isso que tem alguns hinos que vão ter só uma nota só. Isso aí. Uma dúvida que não tem nada a ver com essa matéria em específico. Então, não faço. Se aqui eu tenho, se ali, digamos que é Si, e eu tenho uma alteração naquele compasso, no outro compasso, aquela alteração ainda está valendo ou não? Não. Só vale se no ela compasso. estiver na fórmula de compasso. Ah, sim. Os acidentes que aparecem no meio são acidentes ocorrentes. Ele só vale para o compasso. Tá. Passou do outro para o outro, não. Mas também ele dura durante todo aquele compasso. Não existe não tocar naquele compasso. Só se for para você não tocar, vai aparecer o outro acidente anulando. Até aí foi? Muita coisa, né? Então a gente vê o número de baixo, repete ele 3 vezes, a gente acha a unidade de tempo. Soma, acha a unidade de compasso. Exatamente. Mas também são só
3 em cima. Então, a unidade de tempo. É sempre uma figura pontuada. Tudo no compasso composto, se for tratar de tempo inteiro, vai ser pontuado. A não ser que eu use 2/3. Então vamos supor, eu usei 2/3 só. Aqui. Vai ser uma mínima. 1/3 mais outro terço. Uma mínima. Aí vai faltar o 3/3. Um tempo. Entendeu? Ou não? Sim. 1, 2, 3. O terço 1 e o terço 2 está aqui. E o terço 3 está aqui. Ah, porque vai ser preto, então só vai valer um. Isso. Vale também Vocês- como se fosse um ponto. É. É a mesma coisa que isso aqui, isso aqui. Na lição que eu tô tocando, tem isso. Aí você tem que ver se é compasso composto. Se não for composto, provavelmente vai ser um ternário simples. A ideia se parece, porque o ternário sempre vai ser assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que no composto, para você, não é um tempo, é um terço. Já no simples, quando você faz 1, 2, 3, é um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Inteiros. Entendeu? Já o composto não. 1, 2, 3 é um tempo. 4, 5, 6, outro Igual tempo. quando E eu tava daí- tocando aquele hino 15, né? Sim, eu Vamos Isso tocar. aí. E da ideia de querer um pouquinho mais devagar. É, por isso que você tem que acelerar. Porque por isso que os irmãos reclamam quando o compasso é composto, eles falam assim, ele é pesado. Porque é sempre de 3 em 3 para fazer 1. Então, você tem que dar uma acelerada. Parece que você está tocando rápido, mas não está. E a gente tem que contar mais rápido, né? É como se as 3 notas que eu ia contar, 1, 2, 3, são pretas, né? Isso. Como é esse no 15, né? Porque É meio pesadíssimo. Então a contagem dele é. Esse 1, 2, 3 é um tempo. aí eu Que também tem aquele 4, 2, 2 que toca por 2 compassos compostos. Vamos parar por aqui. Esse é outro assunto. Isso aqui é o tempo. Que vai ser aquela lá, que é só uma, né? Como se você bater a primeira figura. Isso. Então, esse é o andamento. Parece, se você fizer assim, tá rápido. Porque você está fazendo os terços de tempo. Aham. Mas se você fizer o tempo inteiro, é como se você tivesse. Você está devagar. Tempo 1, tempo 2. Então, tempo 2. Isso aqui, dentro desse tempo, tá uma movimentação terrível. ele é mais fácil contando assim, que eu conto até 12. Assim, né? Essa pulsação ternária Eu tem que conto até entrar 12. em Tem vocês. hino que a mínima pontuada você conta 6 tempos ela. Isso. Mas isso vocês podem fazer, essa contagem é relativa, entendeu? Você pode fazer essa contagem, a divisão e a subdivisão depende da forma que é mais fácil para você. Nós estamos falando do compasso composto, não a forma que vocês resolvem dividir na hora de contar lá. Porque você pode dividir, imaginar lá que a mínima vale 2, como ela pode valer 4. Uma mínima pontuada pode valer 6, para ficar mais fácil de você contar. Mas na realidade ela está valendo tal coisa no compasso normal. Então assim, vocês têm que separar as divisões que nós fazemos lá no órgão para facilitar a contagem de vocês, a divisão real dos compassos. Então,
divisão real de um compasso composto é essa que eu expliquei aqui. O que a gente faz lá, muitas das vezes, é uma adaptação para vocês contarem certo. Igual quando aquela lição 2 do volume 2, que é cheia de semicolcheias. Eu sei que eu nunca tô tocando. Então, isso aqui é um tempo, as 4. Para eu fazer um tempo naquele compasso, vou tocar, vamos supor, Dó, Ré, Mi, Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá. 1, 2, Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Ré, Mi, Fá. Só que para algumas pessoas é difícil você fazer isso de cara. Então a gente finge que cada uma vale 1. A gente conta 1, 2, 3, 4. Como se fosse 4 tempos. Dó, Ré, Mi, Fá. Tá. Aí quando a pessoa pega a firmeza, ela pode continuar contando assim. Vai dar certo, ela só vai tocar mais rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dá certo. São só formas diferentes de a gente contar para facilitar. Mas na realidade, isso tudo aqui é um tempo só. Entendeu? Até aqui foi? Ou estão duvidosas? Desconfiadas? Tá desconfiada, mãe? Não, eu sempre desconfio, mas fico esperando. Então o bico dela Tá desconfiada. muito tempo em silêncio. Então, olha só, o compasso 6 e o 12, que é o binário e o quaternário, não tem nada de diferente. É só isso aqui mesmo. Vocês vão botar 12 e vão achar 4 tempos. Não tem mistério. Vão botar 6 e vão achar 4 tempos. Então, a unidade de compasso do binário vai ser uma figura só, normal, pontuada. Unidade de compasso. Do quaternário composto também. Uma figura só, vai preencher todo o compasso. Só que ela tem que ser pontuada. Agora, do ternário é diferente. Lembra que no compasso simples, o 2 e o 4 não recebem pontuação, a unidade de compasso. Aí eu sempre falo, a única unidade de compasso que recebe ponto é o compasso ternário. Sempre no compasso ternário vai ser uma figura pontuada, a unidade de compasso. A mesma coisa acontece aqui, só que de forma diferente. Agora nós vamos ver isso aí. Essa questão de terços de tempo, eles gostam muito de perguntar, porque as pessoas acham que é um tempo. Confundem o terço de tempo com um tempo inteiro. Não é. O compasso composto é diferente. Um tempo inteiro é sempre uma figura pontuada. Sempre. Então vamos lá. 9 por 8. Então vou ter 9 terços, né? 9 terços. E embaixo é a figura que vai valer 1 terço. Minha unidade de movimento. Quem é essa figura? Desculpa, eu viajei. É uma coxinha. Quem é essa Não, figura? isso aí é coxinha. Não, no caso ela tá falando O 8. A coxinha. Colcheia. Então a colcheia é a minha unidade de movimento nesse compasso aqui. Ela vale 1 terço de tempo. Dentro desse compasso eu posso usar 9 dessa. 9 terços. Vamos lá, usar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, acho que a gente entendi. Tempo 1, Aí aqui vai ser o tempo 2 e 3. tempo 3. Aqui, então vamos lá. Unidade de movimento. Colcheia. Unidade de tempo. Quem é? Esse que eu ia Tem que falar. somar essas 3. mínima É pontuada. semínimo pontuado. Feminina. Se a mínima pontuada, todas concordam? Concordam? Concordo. Se a mínima pontuada. Unidade
unidade de compasso. Uma figura que sozinha vai preencher os 3 tempos do compasso. Então, essa aqui vale 1. Né? E nós temos que ter 3 dessa. Então, se fosse transferir, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Então, a gente tem que somar essas 3 para encontrar uma figura só que vai preencher tudo isso, sozinha. Seria a nossa unidade de compasso. Então, vamos somar. Semínima, semínima, semínima. Com ponto bem. Semínima mais semínima dá o quê? Mínima. Aí é só acrescentar o pontinho, né? Mais essa semínima pontuada. Esse pontinho aqui é que figura? Semínima, só pra gente não se perder. E esse pontinho aqui? Cocheia. E agora, como é que soma isso? Semínima com semínima vai dar mínima, né? Mínima, aí vai somar com essa mínima aqui? Vai dar o quê? Uma semibreve. Uma semibreve Pontuada. pontuada. Por causa da colcheia. A colcheia é metade Ligada. da semibreve. Uma semibreve ligada. Pontuada 2 vezes. Uma semibreve ligada a uma colcheia. Rapidinho, a semibreve pontuada 2 vezes. Esse ponto é metade da semibreve. Não. A mínima. E esse ponto é metade da mínima, uma semínima. Deu certo? Não. Uma asneira da Você falou essa burrice. Agora, a burrice Tá imitando ela. Uma semibreve ligada a uma colcheia. Não faz o menor sentido Tava a gente falando tocar daquele assim, e porque agora fica tá- difícil de contar. Porque a colcheia vale 1/3 só nesse compasso. Fica muito difícil de contar na hora de você ler. Aí você vai dar 8/3, mas fica complicado na hora da leitura. A Amanda ia rir sem nem saber por que não era assim. Igual, uma semínima pontuada. Mais por aí ou não? E depois falta mais alguma coisa? Semibreve? Semibreve pontuada. Mas Não. acho que não tem. Não. Se você pontuar essa semibreve, Ah, vai eu acho que eu aparecer sei. uma mínima. Então já ultrapassou. Pode ser uma mínima com 3 pontos? Não. Porque uma mínima com 3 pontos vai dar mínima, semínima e colcheia. É menos do que nós São temos 2 aqui. pontos. Então, mínima, semínima é o primeiro ponto e colcheia é o segundo ponto. É o que eu falei. Dá menos. Ah, sim. Foi a minha burrice. Seria uma breve? Não, uma breve vai ultrapassar muito. Então é o seguinte, o que acontece na música? Isso aqui pode ser certo, isso aqui dá para fazer. Só que muita coisa não faz sentido na hora de ler. É difícil de ler, presta atenção, Regina. Você tem minha mãe. É difícil de ler. Então, tudo também tem que ter uma coerência, porque se você lá na hora da leitura, às vezes no começo vocês podem não perceber tanto, mas com o tempo, dependendo da escrita da partitura, fica difícil você entender qual é a divisão, principalmente quem toca com as 2 mãos e o pé. Se você bota um tempo um pouquinho mais para lá, você deduz que ele é tocado depois e não junto com a notinha que está de baixo. Então tudo tem que ser muito bem escrito, muito bem colocado, senão confunde a leitura. E confunde também a contagem. Então tudo você tem que fazer para facilitar a sua leitura e a sua contagem. Isso ia dificultar. Então, qual seria a lógica? Não existe uma figura sozinha, isso aí não tem como botar uma figura sozinha para preencher os 3 tempos de um compasso composto. Então, se não existe uma figura sozinha, não existe unidade de compasso. Porque a definição de unidade de compasso é uma figura que sozinha preenche todo o compasso. A figura que vai preencher todo o compasso, as figuras, são a mínima pontuada e a semínima pontuada. Isso preenche o compasso. Então, como a gente faz? A gente faz isso
e liga. Isso não é uma unidade de compasso. Isso é uma unidade de som. Nós temos um som que preenche todo o compasso. Porque esse som vai preencher todos os terços. Eu não posso dizer que é uma unidade de compasso, porque não é uma única figura. Embora estando ligada, ela é a mesma coisa. Ela vai preencher tudo. Mas como esteticamente são duas figuras, então não é uma unidade de compasso, é uma unidade de som. Gravem isso. Ternário composto não tem unidade de compasso. Primeira coisa errada que vai botar na prova. Porque ela vai falar, né? Não, eu acho que é este. Tá, 0. Ternário composto não tem unidade de compasso. Então, se você vê 9 lá em cima, que é o ternário composto, você já pensa, não tem unidade de compasso. Tem unidade de som. Então, vai ser duas figuras ligadas. Então, eles podem botar também assim, quando temos duas figuras ligadas no compasso 9 por 8, o que temos? A letra A, unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de som. Marquem unidade de som. Tá? Essa aí é a maior charada do compasso composto. Maior não. A primeira é você entender que que um tempo é dividido por 3 e não por 2. E depois isso. A sapatão trouxe a mochila dela. Nem a bolsa dela de apareceu, sapatão. Gabriela. Nem apareceu. Trouxe a bolsa dela de sapatão. Pareceu mais ridículo ainda. Pareceu a Chara. Então, Clarice, quando abaixa pra passar lá do lado do banco, como se Grandão. ninguém fosse ver ele. Aquele sobretudo lá, mas eu acho que a gente não vai conseguir ver ele. Tá sendo gravado, eu vou mostrar. A gente tá falando mal do irmão. Sim. Eu posso esses vídeos dessas salas que vazam? Seria muito legal. Não seria não, porque tem um que a gente Caraca, tá é da falando que a reunião. Luana- É da reunião. Tem um que a gente tá falando que a Luana toca muito mal. Poderia até dar. Eu posso faltar na minha casa pra eu quiser. Não, é tipo assim, eu não ofendi. Eu nunca falei fake Zé, news. cara. Ela toca mal mesmo, sacanagem. Ninguém nunca mais vai tocar nesse área, cara, deixar. Ele vai dar um jeito pra ninguém tocar mais nisso aí. Não, e tem outro que a gente fala que o irmão Carlinhos também se veste muito mal. Igual eu falei, Mas nada, também, sobretudo. nada que ele não saiba. Ele já falou que ele é esquisito. É. Mas... Nossa, mas tem Uma coisa é uma tem coisa, outra um coisa é termo, outra. aquele que supera tudo, já. Poxa. Eu acho que é aquele que passa na mão dele. Por que ele faz Que é o claro. Gente, Não, deixa é eu o pausar. claro. Eu acho muito interessante quando ele usa esse... Às vezes são outros problemas. Sim, Quando- é outra porque coisa. quando eu não tô podendo, eu me fecho no quarto. Quando eu não tô podendo Tem uma hora que lidar. tem um limite, né? Porque imagina, a pessoa não tem É, um limite. humanamente. Tem uma hora que não aguenta. Vamos lá, pessoal. Olha só, eu vou distribuir compassos para vocês. Quero que vocês não mostrem para ninguém. Tá. E vocês vão responder isso aqui. Quantidade de terços, quantidade de tempos, unidade de movimento, unidade de tempo, unidade de compasso ou unidade de som. Ok? No papel. É pra Vamos escolher um desses unidades de tempo ou um. É pra escrever Você vai ter um pequenininho. compasso. Qualquer tamanho. E vai ter que responder. E responder aquilo ali. Tempo! Ah, tem caneta? Vou dar um Tempo tempo. uma unidade de tempo? Mãe, que piada horrível. Você fica falando Deixa eu de ver uma aqui. noite. Vou dar um minuto, tá? Deixa eu ver aqui o que você fez. Pode. Espera aí rapidinho. Valendo. Tá, só ligar, apertar na memória, tem o número 1. Só assim que ficam em silêncio. Olha que lindo. Podia ser sempre assim.